Boa, pessoal! Mais um vídeo aí pro canal. Lembrando sempre que Jesus é a luz do mundo, sempre e para sempre. Rapaziada, o vídeo é isso aí. A verdade sobre o Frank, né? A verdade sobre mim, mano. Eu, rapaziada, sou um cara que é o seguinte. Eu me envolvi muito cedo no mundo do CRI, como vocês sabem aí, né? 14 para 15 anos. Trouxe muitos problemas pra minha família, desde pequeno, desde o tempo de escola. Fiquei boa parte da minha vida na FEBEM, né? Na Fundação Casa. Vim trocar de FEBEM para Fundação Casa. O tempo em que fiquei na FEBEM foi muito importante para mim, porque, como a maioria de vocês já sabem, meu pai era do Candomblé, minha mãe católica, e em casa não tinha espaço para o evangelho, para a igreja evangélica, para os ensinamentos de Cristo, de Deus, porque minha mãe, sendo católica, o que ela cultuava era santo, cultua, né? Acendia a vela para santo, rezava a Ave Maria, a oração para santo, para a imagem de santo. Então, a palavra do evangelho em casa não existia, né? E todos os finais de semana a gente ia para terreiro. Aí minha família conhecia um cidadão chamado João. E esse cara aí, ele é o seguinte, mano, ele trocava de várias religiões, ele tava sempre em várias religiões, um cara muito carregado, com muita energia negativa, que a princípio parecia ser energia positiva. Então, às vezes, meu pai e minha mãe estavam na correria, deixava ele cuidando da gente. E eu sempre fui um cara curioso, né, mano? Por que eu tô falando isso? Pra mostrar pra vocês que eu também fui em várias religiões. E eu não tô parando com as denúncias pra virar de igreja. Não é essas ideias, entendeu? E com esse cara aí, eu fui em várias religiões, fui em vários lugares, mano. Eu fui com ele num centro de magia negra, eu fui com ele em Quimbanda, né? Eu fui com ele uma vez numa igreja chamada Igreja Luciferiana. Ixi, eu fui num monte de lugar. Fui no Jorei Center, que administra a Jorei, na igreja messiânica, né? Ele também tinha um gorronzão em casa, que fazia budismo, na Myoho Renge-kyo. E de verdade mesmo, eu não compactuo com nenhuma religião, tá ligado? Respeito todos vocês. Entendo que cada um busca aquilo que acredita ser o correto. Eu não quero parar por causa de igreja. Outras pessoas estão falando que eu tô parando aí por causa da minha conversa com o Perito. Não é verdade, o Perito não me intimidou em nada, né? Ninguém me intimidou em nada. O que aconteceu foi que ontem eu fiz uma live 6 horas da tarde e uma mulher herege falou muitas coisas lá na live, né? Que vocês podem assistir aí a live, a última que eu fiz até agora. E falou um monte de besteira, né? Me julgou, me condenou, falou um monte de coisa. Mas ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça, né? Porque assim, rapaziada, quando alguém fala alguma coisa pra você, por mais ofensivo ou injusto que você acredite que aquilo seja, se dê o dom da dúvida, tá ligado? Pensar, por que falou isso pra mim? No que eu mereço ouvir isso? E ela falou pra mim que eu tinha muito ódio. E é verdade, mano. Essa é a verdade sobre mim. Eu tô cheio dele. Mas não é do PC, não é do Ser Vermelho, não é da FAQ. É da vida, mano. É de saber que tudo que tá acontecendo na minha vida hoje foram consequências das minhas escolhas, das minhas atitudes. Tá ligado? Eu nunca fui vítima, nunca fui o mocinho, nunca fui o santinho. Sempre procurei o caminho mais fácil. Sempre menti pra mim mesmo que aquilo que eu tava fazendo era algo bom. Era em prol da minha família, era em prol do certo, que eu era um revolucionário. Aí depois eu vim pra internet e também comecei a focar que estou fazendo algo certo, que estou fazendo algo bom, que estou fazendo algo correto. Mas não é correto eu debochar da partida do irmão do Perito. Não é correto. Não é correto eu desejar que a Rota ou a Baep mande na tampa do cara lá que tá no mundo do CRI. Então, eu tô cometendo muito erro, mano. Tô me afastando muito de Deus, tá ligado? Voltei com o cigarro que vocês sabem, né? Falando muita gíria. É como se eu tivesse saído do CRI e o CRI não ainda de mim, mano. Todo dia eu falo com os irmãos. Quando eu tava no CRI, todo dia eu falava com os irmãos. O que tá acontecendo? Em vez de eu estar progredindo, eu tô regredindo, mano. Em vez de eu estar trazendo os jovens pra perto de mim, eu tô afastando eles de mim, pô. Entendeu? Eu tô sendo sincero. E não tô aqui pra pedir perdão pra FAQ, não, irmão. Eu me envolvi, ó, da primeira caguetagem à última, eu já sabia as consequências, mas não se intimida não, irmão. Eu só vou parar porque eu tô fazendo mal pra mim mesmo. Porque eu tô me fazendo mal, entendeu? Pensa comigo, mano. 1 ano e 4 meses denunciando, ninguém na Secretaria de Segurança Pública deu atenção pra minhas denúncias. Ninguém, mano. Tá ligado? As denúncias que eu fiz da Baixada Santista, ninguém fez, ninguém fala. E pessoas da Baixada Santista que sofrem a opressão lá ainda ficam contra a minha pessoa, mano. Tá ligado? O descaso, a questão do racha, o Marcola se cagueta desde 1900 e bolinha e ninguém fala nada, a sintonia final da rua mentindo pra vocês, né? E eu tentando trazer toda essa realidade pra vocês, pedir investigação da GR6, pedir investigação do MC tal, da influencer tal. Trouxe muita denúncia, mano. Muita. Na minha visão, desmascarei até algumas pessoas, como o da Cunha, que mentiu pra milhares de pessoas falando que o Jagunço era a suprema liderança e não era. Tá ligado? Quando eu acreditei no Nantes, apoiei, quando eu vi o que tinha acontecido em Campinas, procurei saber com um e com o outro, vi que o cara não é aquilo que prega, já saí fora. Cometi erros, cometi acertos. Mas eu fiz tudo de coração, tá ligado, mano? Tudo de coração. Parei 10 dias com a internet pra tentar acertar minha vida. E olha o que eu acertei. Tive que terminar com a minha mulher por causa da mudança de país. Fiquei como? Sozinho com 2 crianças. E nesse tempo aqui, sozinho com as 2 crianças, bateu uma reflexão de que ele só tem eu, mano. Ele só tem eu. E eu com as minhas denúncias, todos os dias, eu tô acumulando mais inimigo. E colocando mais risco em meus filhos perder o pai. Vocês sabem o que a mãe dele fez. Foi embora, mano. Até hoje não manda notícia, não manda nada. Esses tempos atrás, o Levi falou que queria falar com ela. Eu mandei mensagem, falei, o Levi quer falar com você. Aí o Vic visualizou e eu liguei.
Eu liguei e me bloqueou, mano. Vocês não têm noção da dor que eu sinto no meu coração, de tudo que aconteceu com a minha vida nesse último ano e 4 meses, mano. Vivi 18 anos com uma pessoa enganado, né? Perdi um canal que estava com quase 500 mil. Pessoas usaram minha imagem para se beneficiar. Pessoas tentaram me comprar para contar mentira na internet, né? E em troca de quê, mano? Em troca de quê? Quem gostar de mim vai gostar de mim, independente do meu conteúdo, gosta da minha pessoa, do que eu represento. E o que eu represento? Eu represento arrependimento, mano. Porque eu tô arrependido de tudo que fiz na minha vida, mano. De cada passo que eu dei, de cada caminho que eu trilhei, de cada desgosto que eu dei pro meu pai, pra minha mãe. Tá ligado? É foda, porque eu tenho muita mágoa da minha mãe. Porque nós era uma família, tá ligado? Nós vivíamos junto, todo mundo em casa. E do dia pra noite, minha mãe simplesmente levantou e falou que era lésbica e terminou com meu pai, tá ligado? E independente que nós passássemos dificuldade, nós era uma família, aquela família deixou de existir. Meu pai entrou numa deprê muito grande, tomou 30 de azepam. Eu vi meu pai ser carregado pelo cara do bar. Muita coisa que passou, muita mágoa, muita angústia, mano. Muita angústia no meu coração. Minha irmã falou pra mim uma vez que meu pai tinha muito desgosto de mim, que se eu lesse os diários do meu pai, eu de desgosto também. É muita coisa que vem me machucando todo esse tempo e eu tô suportando tudo quieto, tá ligado? Tudo quieto. Um dia eu saí, fui ficar na casa de uma menina que eu namorava. E eu morava com a minha mãe e com meus irmãos, né? Meu pai e ela já estavam separados. E quando eu cheguei em casa, a casa tava vazia, mano. A casa tava vazia, não tinha ninguém, mano. Não tinha móvel, não tinha nada. Lá na rua José Batista Duarte, no número 479, mano. Então é Jardim Oásis. Aí eu fui no bar do lado, que é o bar do Bola. Os cachorros latindo. Aí eu falei, ô Bola, você viu o que aconteceu, né? Com a minha mãe, não tem ninguém em casa. Ele falou, pô, mano, parou uma van aí, sua mãe colocou as crianças, parou um caminhão primeiro, pegou as coisas, depois parou uma van, sua mãe colocou as crianças e foi embora aí, mano. E eu fiquei sozinho naquela casa, tá ligado? A casa que era uma família, todo mundo foi embora e deixaram eu lá, mano. E minha mágoa é que minha mãe fez isso simplesmente porque eu não aceitava ela com outra mulher e passei a ser, tipo, um empecilho na felicidade dela, na vida dela, não sei. Eu amo minha mãe mais do que eu amo qualquer mulher no mundo, mais do que eu amei qualquer pessoa no mundo. Mas eu, sendo sincero, eu tenho muita mágoa, tá ligado? E eu acredito que fazendo esse vídeo, contando um pouco das minhas mágoas pra vocês, vai aliviar um pouco do que eu tô sofrendo. Não quero que ninguém fique com raiva da minha mãe. Minha mãe fez o que ela acreditava que era o melhor no momento. Foi uma boa mãe. Amo minha mãe mais do que tudo. Mas eu tenho muita mágoa da minha irmã, dos meus irmãos. Minha irmã tinha problema, né? Eu não lembro exatamente o nome do negócio que ela tinha, mas era broncopneumonia, tinha outra coisa. Anemia Frost-Freud, uma coisa assim. Enfim, o médico falou pra minha mãe que se ela virasse mocinho um dia, ela ia embora e que não ia viver muito tempo, né? E eu pedia, mano, quando eu tinha 10 anos de idade, ela era pequenininha, eu pedia de casa em casa, e às vezes eu ganhava uma bolacha, uma parada, eu levava pra casa pra dividir com meus irmãos. E ninguém sabe, mas eu pensava, pô, eu vou levar pra minha irmã, porque minha irmã não vai viver muito tempo, e talvez ela não possa comer isso, não possa viver isso, né? E essa mesma irmã falou pra mim que meu pai tinha desgosto de mim, e que se eu lesse os cadernos do meu pai, que é os diários dele, eu me mesmo de desgosto do filho que eu era. E isso me magoou, mano. Me magoou porque ela falou isso simplesmente pra me pisar, pra pôr mais pra baixo. Sem nem saber o tanto que eu orei pra ela quando eu era pequeno, pra ela viver. O tanto que eu fiquei feliz quando ela engravidou, quando ela teve filho. Outra irmã minha também falou que eu era um coisa, que eu era um verme, que eu era um lixo. Simplesmente porque eu passei a correr com a polícia, né? E todo meu irmão virou a cara pra mim, mano. Virou as costas pra mim. Minha irmã mais velha falou que pra mim parar, quando eu comecei a gravar vídeo. Minha irmã mais velha, que ela é gêmeas com outro irmão meu por parte de pai, falou pra parar de falar o nome do meu pai, porque as pessoas poderiam chegar até ela pelo nome do meu pai como se ela fosse alguém importante, tá ligado? Como se eu fosse prejudicar alguém com as minhas coisas, tá ligado? Tipo, tô no momento da minha vida em que todos que eu amei me viram as costas, tá ligado? Todos que eu amei de verdade me viraram as costas, me deixaram. E agora eu só tenho meus filhos, mano. Entendeu? Tu vai ser a dificuldade que passa, mano. Quantas vezes passo fome, mano. Quantas vezes deixo de comer pra eles comer, deixo de fazer pra mim pra fazer pra eles. Tudo que eu venho passando. Quantas promessas as pessoas fazem pra mim e não cumprem. Leroux, Ferrari, as pessoas que estão me apoiando agora. As do começo tudo foram embora. Os que falaram vamos até o fim foram embora. Eu, de verdade mesmo, mano, fiz muita coisa ruim, né? Quando eu tava na fac, prejudiquei muitas pessoas, fiz muitas pessoas chorar. E por isso eu tô assim hoje. Porque eu não fui santo, irmão. Não fui, não sou e não vou ser, irmão. Sou um ser humano comum, tá ligado? Que simplesmente tentou fazer algo bom e acreditou que tava fazendo algo bom. Mas analisando friamente, denunciar não tá sendo bom. Nem pra mim, nem pras pessoas. O que seria bom mesmo é mostrar pra vocês, jovens, o que o CRI te leva, mano. Mostrar pros pais, pras mães, como que funciona a vida do CRI, o que falam pros filhos de vocês. E é isso que eu pretendo fazer na internet, mano. E quem quiser ficar, vai ficar, mano. Eu vou fazer vídeo de conscientização, vou fazer vídeo de reação de notícia, vou fazer vídeo falando da Bíblia, assim. Pretendo fazer uma sequência de vídeos lendo Levítico, o livro de Levítico. Pretendo fazer isso, mano. Mas não é pra se esconder atrás da Bíblia. Não é pra ser perdoado por FAQ.
É simplesmente porque eu acredito que é o mais correto a se fazer, simplesmente porque eu tô cansado de todos os dias receber ameaças diversas, tô cansado de viver sob essa pressão psicológica de que a qualquer momento eu vou partir, tô cansado de ficar pondo em risco o meu filho ficar sem pai, porque já é provado que não tem mãe, não tem vó, não tem tio, não tem tia, não tem primo, não tem ninguém. É um menino de 12 anos, um menino de 4 anos, que só tem essa merda aqui, ó. E, pra ser sincero pra vocês, eu acredito que se acontecer alguma coisa com o filho meu, já era. Eu perdi tudo que eu poderia perder, tá ligado? E não quero perder meus filhos. Quero que eles tenham uma vida melhor. Quero que eles sejam melhor do que eu fui. Quero que eles consigam ser felizes, tá ligado? Porque desde meus 14 anos até hoje, com 32, quase 33, eu nunca fui feliz, mano. Eu sempre vivi uma ilusão. Sempre vivi acreditando que fazia parte de alguma coisa e nunca fiz parte de lugar nenhum. Sempre querendo, tentando ser aceito, ser recebido, fazer parte de alguma coisa e não faço parte de nada, mano. Faço parte de nada. Negligenciei minha vida inteira. Um pecador. Que de verdade mesmo, a única coisa que queria no mundo era paz, mano, era uma família. Vocês sabem, talvez eu já tenha falado pra vocês, mas o que eu mais sonhei na minha vida, desde meus 14 anos até hoje, o que eu mais sonhei até hoje era ter uma família. Eu fiquei tanto tempo com a mãe dos meus filhos sem gostar dela, sem sentir nada por ela. Até na hora H, não querer pensar em outras pessoas, em outras coisas. Até triste, vergonhoso falar isso. Mas eu insisti tanto naquilo, simplesmente para meus filhos terem uma família, mano. Não existe nada no mundo, rapaziada. Nada no mundo mais importante do que a família, mano. Nada, mano. E era a única coisa que eu queria. Se eu partir, hoje, amanhã, depois, o dia que for, mano, eu quero que vocês saibam que a única coisa que eu quis na minha vida era ter uma família. Saiba que, sim, sou um frustrado do caramba, cheio de mágoa, triste, tá ligado? Mas a única coisa que eu queria era uma família. Eu queria sentir o que eu sentia quando eu era pequeno, tá ligado? Chegar em casa, minha mãe tá deitada no sofá, olhando as LED das minhas irmãs. É. Meu pai tá lá no quarto, ouvindo os rock dele lá, YouTube, Black Sabbath, Led Zeppelin. Minha irmã mais velha no quarto, dobrando roupa. Meus irmãos correndo pela casa. Aquela doideira, filho. E eu chegar, abrir a geladeira, só ter uma garrafa, tá ligado? Uma garrafa de água que era no formato de abacaxi, era o que tinha. Pegar aquela garrafa, beber água, abrir a geladeira 50 vezes, mesmo sabendo que não tinha nada. Quando eu fecho os olhos, eu só imagino isso, mano. Eu só imagino como que eu era feliz e não sabia. Quantos jovens na mesma situação hoje tá vivendo isso, é feliz e não sabe. Acreditando que precisa de um carro, que precisa de uma moto, que precisa de um tênis da hora, que precisa de uma prata, que precisa disso, daquilo, pra poder se sentir completo, pra poder se sentir feliz. Quando a felicidade tá dentro de casa, tá no seu pai te dar uma bronca, na sua mãe te dar um carinho, no seu irmão te fazer uma birra, no seu irmão pegar sua parada. Família, rapaziada. Eu quis sair do clipe da minha família. Eu comecei a gravar vídeo, pensando na minha família. E hoje eu me despeço das denúncias também, pensando na minha família. Mas quero deixar claro, bem claro, não é por medo de FAQ, não é pra tentar ser perdoado por FAQ, não é por causa da minha conversa com o perito. A conversa com o perito me ajudou, né? Não porque eu acredito que ele seja santo ou inocente, não acredito em nada disso, né? Mas porque ele me mostrou um erro meu, que foi debochar na partida do irmão dele, isso não foi justo, tá ligado? Não foi correto, não agradou a Deus, tenho certeza. E não é por causa que ninguém pediu pra me parar, ninguém falou pra me parar, não. Tudo escolha minha, por simplesmente esse motivo que eu falei pra vocês. Acreditar que minhas denúncias não tá agregando pra sociedade, tá me colocando numa situação dos meus filhos ficar sem eu, e é simplesmente por esse motivo. Por tentar querer ajudar de uma outra forma. Acho que sou capaz de poder ajudar com a conscientização, com uma reação à notícia, um esclarecimento do que funciona, de como funciona. Um exemplo da notícia lá, disciplina é juiz e promotor do PC, não é? Entendeu? Dessa forma, eu quero poder fazer parte da sua vida. Vou continuar recebendo ligação. Se eu ver que vem bagulho de faca, me xingar, pai, pum, já vou desligar. Quero que vocês me liguem para contar o seu testemunho. Vai ter espaço aberto para contar o seu testemunho nas minhas lives, que continua a mesma coisa às 8h30 da noite, recebendo ligação. Mas vamos tentar levar um pouco de amor, um pouco de conscientização. E tudo isso sempre pedindo o direcionamento e o discernimento de Deus, o eterno Israel. Peço desculpa aí que deu uma emocionada. Tem que lembrar do passado dói. Lembrar dos seus erros dói. E ver as consequências do que você está vivendo e saber que é tudo culpa sua dói mais ainda. Então não cometa meus erros. Não vá pelos caminhos que fui. Ame sua família. Porque nada é mais importante do que a família. Beijo no coração de vocês. Obrigado por vocês existirem na minha vida. Sem vocês minha voz não seria ouvida. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E amanhã tem vídeo novo no canal. Valeu. Tamo junto, rapaziada.